Bom dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Estou aqui hoje para mais uma aula de Química. Então, hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 9, que fala sobre equilíbrios iônicos, pH e KPS. Hoje nós vamos falar sobre os equilíbrios iônicos. Constante de ionização. Constante de ionização ou constante do equilíbrio de ionização é a relação estabelecida entre as concentrações dos produtos e reagentes participantes de uma ionização, ou seja, produção de cátions e ânions, ou dissociação, que é a liberação de cátions e ânions. Então, vamos logo aprender aqui a diferenciar uma ionização de uma dissociação. Então, a ionização é a produção de cátions e ânions. E a dissociação é a liberação de cátions e ânions. A forma geral de representar a constante de ionização é por meio da sigla KI. Mas podemos utilizar outras formas a depender do tipo de substância envolvida, se é ácido ou se é base. Como, por exemplo, nós podemos utilizar Ka para constante de ionização do ácido, Kb para constante de ionização da base e Kd para constante de dissociação dos ácidos ou das bases. Então, aqui cada tipo de constante para um ácido, uma base ou para dissociação. O termo ionização e a sigla KI podem ser utilizados para qualquer eletrólito. Então, a sigla KI eu posso utilizar para qualquer um. Já a Ka eu só vou utilizar para ionização do ácido, Kb para ionização da base e Kd para dissociação do ácido ou da base. Ionização. Ionização é o termo utilizado para indicar a produção de um cátion e um ânion a partir de um eletrólito formado por ligações covalentes, como os ácidos, quando estão dissolvidos em água. Quando um ácido é dissolvido em água, ioniza-se e produz o cátion hidrônio. Então, quando eu dissolvo um ácido em água, eu vou produzir o cátion hidrônio, que é conhecido como H+, ou H3O+. É isso que eu chamo de hidrônio. E um ânion qualquer, como podemos observar na equação geral abaixo. Então, aqui eu tenho uma equação genérica, onde eu tenho HX mais água formando H+, mais X-. Então, eu tenho aqui o meu cátion, o H que representa o cátion e o X que representa o ânion. Em uma ionização de ácido, eu vou liberar sempre como cátion o hidrônio. Então, eu vou sempre produzir o cátion hidrônio quando eu estiver falando de ácido e um ânion qualquer. Dissociação. Dissociação é o termo utilizado para indicar a liberação de um cátion e um ânion a partir de um eletrólito formado por ligação iônica, como as bases. Então, aqui uma base genérica, IOH, e os sais. Então, aqui também um sal genérico, quando estão dissolvidos em água. Quando uma base é dissolvida em água, por exemplo, dissocia-se e libera um cátion diferente do hidrônio. Então, quando eu falo de ácido, eu vou liberar o cátion hidrônio. Quando eu falo de base, eu vou liberar o ânion hidroxila e um cátion diferente do hidrônio, como nós podemos observar aqui nessa equação. Então, eu tenho aqui YOH, que é a minha reação genérica, certo? Ele reagiu com a água
e formou o quê? Formou o cátion Y+, observem que é um cátion diferente de H+, e formou o ânion hidrônio, o ânion hidroxila, perdão. Formou aqui a hidroxila, que é OH-. Então, para ser ácido, eu vou liberar aqui H+, que é a hidroxila, e um ânion qualquer. Para ser base, eu vou liberar um cátion qualquer e hidroxila como ânion, OH-. Expressão da constante de ionização. Então, como é que eu vou montar a constante de ionização? Assim como em qualquer constante de equilíbrio, a constante de ionização apresenta uma expressão matemática, a qual é montada pela divisão entre a multiplicação das concentrações dos participantes do produto e a multiplicação das concentrações dos participantes dos reagentes. Então, vou ter novamente produto sobre reagente. Observação. A água nunca participa de uma expressão da constante de ionização. Então, a água nunca vai participar da expressão da constante de ionização, por ser o meio obrigatório para que o fenômeno ocorra. Então, quando eu estiver montando a constante de ionização, eu não vou precisar colocar a água. Constante de ionização para um ácido. Dada a equação de ionização do ácido sulfídrico, então eu tenho aqui o ácido sulfídrico H2S mais a água, formou 2H mais S2-. Então, ele formou o hidrônio, que é H+, e um ânion qualquer, no caso aqui, o enxofre. A montagem da expressão da constante de ionização do ácido sulfídrico possui as concentrações dos produtos H+ e S2-, e do reagente H2S, da seguinte forma. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter produtos sobre reagente. Eu vou ter a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, vai ficar KI igual a concentração de H+ elevado a 2. Por que é elevado a 2? Porque aqui o coeficiente estequiométrico é 2. Eu tenho 2 moléculas de H+. Vezes a concentração de S2-, não vai ser elevado a nada porque eu só tenho 1. Sobre a concentração de H2S, concentração do ácido sulfídrico. Observem que eu montei aqui a constante de ionização e a água não participou dessa constante. Constante de ionização para uma base vai ser da mesma maneira. Dada a equação de dissociação do hidróxido de alumínio, nós temos aqui o hidróxido de alumínio mais a água, dissociou e formou Al3+ como cátion e OH- como ânion, uma hidroxila. A montagem da expressão da constante de ionização do ácido sulfídrico possui as concentrações dos produtos e do reagente da seguinte forma. Então, eu vou ter concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, eu tenho aqui KI igual a concentração de Al3+ vezes a concentração de OH- elevado a 3, porque o meu coeficiente aqui é 3, sobre a concentração do hidróxido de alumínio. Observem novamente que a água não fez parte da constante de ionização. Então, não esqueçam, a água não vai fazer parte da constante de ionização.
Interpretações da constante de ionização. Quando é que eu vou ter um valor alto da constante de ionização, valor alto do KI? Para afirmar que o resultado do cálculo da constante de ionização é alto, é necessário que tenhamos uma referência. O valor referencial utilizado para a constante de ionização é da ordem de 10 a menos 5. Então, o que for maior que 10 a menos 5 vai ser um valor alto. Assim, como o KI envolve uma divisão, se o resultado é um número alto, podemos realizar as seguintes generalizações. Então, quando é que eu vou ter um valor alto? As concentrações do numerador são maiores que a do denominador. Para o numerador ter maior valor, é necessária a presença de muitos íons na solução. Logo, trata-se de um ácido ou de uma base que se ioniza muito. Então, eu vou ter um ácido e uma base com facilidade de se ionizar. Indica também ácidos e bases fortes. Então, quando eu tenho um valor de KI alto, significa que eu tenho ácido e base forte. Indica também que o equilíbrio tende sempre para o lado dos íons, ou seja, para o lado direito. Então, observem aqui, a minha setinha está maior para o lado dos íons, porque eu tenho o valor de KI alto e o equilíbrio tende a ir para o lado dos produtos, que é o lado direito. Quando é que eu tenho um valor baixo para KI? Para afirmar que o resultado do cálculo da constante de ionização é baixo, utilizamos a referência também da ordem de 10 a menos 5. Quando for menor que 10 a menos 5, nós vamos ter um valor baixo. Assim, como o KI envolve uma divisão, se o resultado é um número baixo, podemos realizar as seguintes generalizações. As concentrações do numerador são maiores do que a do denominador. Para o numerador ter maior valor, é necessário a presença de muitos íons na solução. Logo, trata-se de um ácido ou de uma base que se ioniza muito pouco. Indica também ácidos e bases fracas. Então, se eu tenho um valor baixo, isso quer dizer que eu tenho um ácido e base fraca. Indica que o equilíbrio tende sempre para o lado do eletrólito, ou seja, para o lado do ácido ou da base, para o lado dos reagentes, que é o lado esquerdo. Então, quando eu tenho um valor de KI baixo, o equilíbrio tende a vir para o lado esquerdo, para o lado dos reagentes. Agora nós vamos para os exercícios. Dadas as constantes de ionização dos ácidos ao lado, então nós temos aqui os ácidos e as suas constantes de ionização. Então, para o ácido cianídrico, a sua constante é 7 vezes 10 a menos 10. Para o ácido nitroso, sua constante é 4 vezes 10 a menos 4. Para o ácido sulfúrico, sua constante é 1,2 vezes 10 a menos 2. E para o ácido fosfórico, sua constante é 6,2 vezes 10 a menos 8. Podemos afirmar que o ácido mais forte é o ácido cianídrico. Então, a partir dessa constante de ionização, nós podemos determinar se ele é o ácido mais forte ou mais fraco. Então, sua constante de ionização é 7 vezes 10 a menos 10. Dessas daqui, ela é a menor. Então, isso quer dizer que ele é o ácido mais fraco. Então, a letra A é falsa. Letra B. O ácido mais forte é o nitroso. Então, o ácido mais forte é o ácido nitroso. Sua constante de ionização é 4 vezes 10 a menos 4. É a terceira, então. É a segunda maior. Então, ele não é o ácido mais forte. Então, é falso. O ácido mais forte é o ácido sulfúrico?
o ácido mais forte, que é o sulfúrico, a sua constante de ionização é 1,2 vezes 10 a menos 2. Ó. Essa daqui é a maior constante de ionização. Então, isso quer dizer que ele é o ácido mais forte. Então, a letra C é verdadeira. Então, a correta é a letra C. Vamos só analisar aqui a D. O ácido mais forte é o ácido fosfórico. Ó, sua constante, 6,2 vezes 10 a menos 8. Não é o maior, então não é o mais forte. Então, vamos colocar aqui em ordem para saber quais são os mais fortes e mais fracos. Então, de acordo com a constante de ionização, o mais forte é o H2SO4, aqui o primeiro, né? Que é o ácido sulfúrico. O segundo mais forte é o ácido nitroso. O terceiro é o ácido fosfórico. E o quarto, o ácido cianídrico. Segunda questão. Em um laboratório, um químico manipula 2 frascos, sendo que cada um deles possui um ácido diferente. No rótulo do primeiro está escrito ácido acético, cuja constante de ionização é de 1,8 vezes 10 a menos 5. No outro frasco está escrito ácido hipocloroso, cuja constante de ionização é de 3,5 vezes 10 a menos 8. A partir dessas informações, o químico pode concluir que, letra A, uma solução de ácido hipocloroso contém mais íons hidrônios do que uma solução de ácido acético. Letra B, o ácido acético é mais forte que o ácido hipocloroso. Letra C, o ácido hipocloroso é mais solúvel que o ácido acético. Letra D, o ácido hipocloroso é mais forte que o ácido acético. Então, vamos olhar aqui para as constantes de ionização. Do ácido acético, 1,8 vezes 10 a menos 5. Do ácido hipocloroso, 3,5 vezes 10 a menos 8. Então, isso quer dizer que o ácido acético é mais forte do que o ácido hipocloroso. Por quê? Porque a sua constante de ionização é maior. Então, se ele possui constante de ionização maior, isso quer dizer que ele é mais forte. Já podemos identificar aqui que a letra B está correta. Então, o exercício nos informa a constante de ionização de cada ácido, que é uma variável utilizada para comparar a força. Já sabemos que quanto maior for o valor da constante de ionização, mais forte será o ácido. É por isso que o ácido acético é mais forte que o ácido hipocloroso. Letra B está correta. Terceira questão. A seguir são fornecidas as equações do equilíbrio químico e as constantes de dissociação referentes à adição de 3 bases à água, a 25 graus Celsius. Então, nós temos aqui a dissociação do hidróxido de sódio. Ele se dissociou e formou Na mais OH-, um cátion mais uma hidroxila. A dissociação do hidróxido de cálcio se dissociou e formou Ca2+ e 2OH-. A dissociação do hidróxido de alumínio, que dissociou e formou Al3+ mais 3OH-. E temos a constante de dissociação para cada um deles. Sobre esses equilíbrios são feitas as seguintes afirmações. Afirmação 1. O hidróxido de sódio é o que apresenta maior dissociação? Verdadeiro ou falso? Então, nós podemos dizer que a número 1 é verdadeira. Por quê? Porque o hidróxido de sódio apresenta a maior constante de dissociação. Logo,
possui maior dissociação. Então, aqui, ó, o hidróxido de sódio tem constante de ionização 1 vezes 10 a menos 7. Isso quer dizer que ele possui a maior constante de dissociação, porque aqui é 1 vezes 10 a menos 3 e aqui 4 vezes 10 a menos 7. Então, o que possui maior constante é o hidróxido de sódio. Então, se ele apresenta maior constante, ele apresenta maior dissociação. Tá? Número 1 é verdadeiro. Número 2. O hidróxido de cálcio é uma base mais forte que o hidróxido de sódio? Aqui, ó. O hidróxido de cálcio não é mais forte que o hidróxido de sódio. Por quê? Porque sua constante de ionização é menor. Então, a número 2 é falsa. Número 3. A ordem de basicidade para essas substâncias é: hidróxido de sódio é maior que o hidróxido de cálcio, que é maior que o hidróxido de alumínio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque, primeiro, quem possui maior constante de dissociação é o hidróxido de sódio. Então, aqui ele vai ser o primeiro. A segunda maior constante de dissociação é a do hidróxido de cálcio. Então, ele vai ser o segundo. E a terceira maior constante de dissociação é a do hidróxido de alumínio. Então, ele vai ser o terceiro. Por isso, a afirmativa número 3 está correta. Por último, aqui nós temos a 4. O hidróxido de alumínio possui uma maior tendência em liberar íons OH- do que o hidróxido de cálcio. Então, se ele possui menor constante de dissociação do que o hidróxido de cálcio, isso quer dizer que ele possui menor tendência em liberar íons OH-. Então, a afirmação número 4 é falsa. Então, qual das alternativas aqui está correta? Alternativa é número 1 e 3. Então, essa foi nossa aula de hoje. Nas próximas aulas, que serão do próximo mês, nós vamos ver o restante do capítulo. E ainda esse mês nós teremos uma revisão de todos os conteúdos abordados antes da avaliação. Bons estudos!